A graça e a paz são as nossas mensagens que gravamos todos os dias. Uma viagem pela Bíblia. E hoje veremos Evangelho de Lucas, capítulo 5. E o título da nossa mensagem: A vida do apóstolo Pedro. Disse Jesus a Simão: Não temas, doravante serás pescador de homens. Lucas capítulo 5, versículo 10. Dentre os inúmeros personagens do Novo Testamento, Pedro é um do que mais se destaca por sua humanidade. Seus erros e acertos chamam a atenção, sendo tema de muitas lições de vida. O carinho de Jesus por uma pessoa tão comum e cheia de falha como Pedro é motivo de esperança para cada um que se espalha na vida deste apóstolo. Jesus mudou o nome dele de Simão, que significa inconstante ou aquele que ouve, para Pedro, com sentido de rocha, pedra e firmeza. Marcos 3,16. Isso sinalizava uma grande mudança em sua vida. Veremos algumas características da vida de Pedro. Vamos aos dados pessoais de Pedro. Nome: Simão. Porém, Cristo lhe chamou de Pedro, ou Cefas no aramaico, que significa rocha. João 1,42. Também era chamado de filho de João, ou Jonas. O nome usado Bar-Jonas significa filho de Jonas. Irmão de André, o que levou a Jesus. Profissão: pescador. Residência: onde morava? Cafarnaum. Ele foi um dos 12 apóstolos, casado e martírio. Foi morto por volta do ano 64 depois de Cristo, na perseguição de Nero à igreja. Entendemos que Pedro era um homem comum entre tantos outros da época e foi chamado estrategicamente por Jesus para que outros na comunidade soubessem e conhecessem o Evangelho. E como que era a personalidade de Pedro? Algumas características dessa personalidade de Pedro são: naturalmente impossível, terno e afetuoso, cheio de estranhas contradições, às vezes presunçoso, outra vez tímido e covarde, pronto ao alto sacrifício. No entanto, inclinava à autogratificação. Dotado de introspecção espiritual. No entanto, vagaroso para aprender as verdades mais profundas. Fez 2 grandes confissões.
e negou de maneira covarde. Foi repreendido por Jesus e por Paulo. Muitos erros são destacados na vida de Pedro, mas era uma pessoa cheia de vontade de viver ao lado de Jesus, pois sempre estava seguindo o seu mestre. Todos esses erros são para nos mostrar como também somos pecadores e amados por Deus. E a mudança na vida de Pedro. A partir do Pentecostes, Pedro foi fortalecido pelo Espírito Santo, que lhe deu sabedoria para instruir pecadores ao arrependimento. Se tornou ousado e corajoso. Tornou um vaso de bênção para os enfermos. Passou a orar de maneira mais eficaz. Qualificou-o para tornar-se um portador do Espírito aos gentios. A grande transformação na vida de Pedro espalha a conversão experimentada por todo aquele que conhece o poder de Deus em sua vida. Isso nos inspira que é possível mudar. Milagres realizados através de Pedro. Alguns milagres que aconteceram por intermédio de Pedro foram a cura do aleijado, morte de Ananias e Safira, doentes curados com a sombra de Pedro, ressurreição de Dorcas, Enéas é curado. Estes milagres são apenas alguns que a Bíblia relata de tantos realizados pelo apóstolo. Isso marca a potência de Deus em um homem totalmente transformado. Mas o maior de todos os milagres era a sua própria vida. Chegamos à conclusão. Aprendemos com o exemplo da vida deste apóstolo que muitos de nós somos pessoas comuns e somos escolhidos por Jesus também. Mesmo apesar de nossos erros, podemos ser chamados pelo Senhor e experimentar uma transformação em nossa vida. Jesus te ama, mesmo com seus defeitos. Amém, a palavra do Senhor. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, obrigado por esse dia, obrigado por essa oportunidade. E a essa pessoa que ouve essa mensagem, que ela sinta o tocar do Espírito Santo, que venha a transformação e se torne, de fato, um vaso de bênção nas mãos do nosso Senhor. Amém e graças a Deus.